Oi, gente, mais uma vez, indo pra Boston. Pois é, eu tô aqui no trem e claro que eu não ia deixar vocês de fora dessa. Então já se prepara, porque hoje eu vou te levar comigo aqui pra passear pela cidade. Mostrar uns cantinhos especiais que eu tanto amo, cheio de vida, cheio de muita história e aquela carinha de filme que só Boston tem. Já já a gente chega. Então vem comigo, porque esse rolê tá só começando. Pronto, gente, já tô aqui andando pelo centro de Boston. Acabei de sair da estação agora há pouco e já tô aqui no meio dessa muvuca. Sim, hoje o negócio tá bem movimentado por aqui. Como sempre, né? Essa rua aqui, ela é muito agitada. Ela é uma das principais do centro de Boston. Gente pra todo lado, todas as lojas funcionando, música tocando, sabe? A cidade assim, acordada mesmo. Então eu tô caminhando aqui pela Washington Street, que é uma das minhas preferidas e mais conhecidas. Tá aquele climazinho delicioso, céu não tá quente, tá nublado, mas nem tá quente, nem tá frio. Tá gostoso, aquele típico dia de primavera na cidade. Mais pra frente, vou mostrar aqui pra vocês um lugar que eu sempre dou aquela paradinha, que não é um lugar conhecido, turístico, mas é um canto, um point que todo mundo para tomar seu lanche, pra conversar. E dá pra ver o vai e vem da cidade, o movimento das pessoas. Dá pra ver tudo nesse local que eu vou parar e mostrar pra vocês. E o bom de Boston é isso, sabe? Você vê prédios espelhados de um lado e quando você já olha de outro, você vê um prédio aí de seus 200 e tantos anos. E é isso que encanta nesse lugar. Essa escada fica bem no centro, na Washington Street mesmo, aqui do lado das lojas. Esse local que eu tô aqui é como se fosse uma arquibancada, sabe? É uma escada, ela é bem íngreme e na frente tem assim um palcozinho. Geralmente tem artistas de rua que vêm tocar, cantar, se apresentar. Tem só um rapaz ali tocando violão, mas eu já vi muito artista de rua, assim, eu adoro. Já postei até várias vezes no meu Instagram alguns artistas de rua que a gente vê por aqui. Tá muito gostoso, o tempo não tá muito quente hoje, nem tá frio, tá aquele clima gostoso, 18, 20 graus. E eu olho aqui ao redor, os prédios antigos, essa mistura perfeita que existe aqui, que existe em Boston, que é a mistura do novo com o antigo, né? Da história, do futuro, do movimento, da pausa. É como se realmente Boston, em cada pedacinho dele, contasse a sua história, né? E é muito incrível, sabe? Sabe o que eu paro para pensar? Há séculos atrás, essas mesmas ruas foram cenários de decisões, né, que mudaram o rumo do país. E coisas que aconteceram assim, que hoje estão nos livros de história, que hoje a gente vê documentários, aquela coisa dos que lutaram, né, pela liberdade, pela justiça, pelos seus direitos. E hoje aqui, a gente está aqui, vivendo essa liberdade.
né? Caminhando por onde tantas pessoas andaram já. Eu acho muito legal. E o que me encanta muito aqui nessa cidade, que eu já fui em algumas outras, mas assim, eu não acho que tem a mesma mágica e o mesmo encantamento que tem aqui. Como por exemplo Nova York. Bonita, legal você tá ali na Times Square, né? Coisa que você só vê em filme, só vê em novela, né? Vê na TV. Mas, gente, não sei, eu tenho uma paixão, não escondo isso e nem finge costume. Eu tenho uma paixão por Boston, muito grande, assim. Claro, também, né? Tem muito aquela coisa de foi o primeiro lugar que eu pisei aqui também, né? Também tem muito isso. É uma cidade grande, uma cidade importante, histórica, né? Que você se sente muito acolhida, assim, você se sente em casa, né? Aí você vê os turistas de todas as nacionalidades registrando, né? Fazendo suas fotos. E é assim, o que eu posso... Os pombos fazem parte também do cenário de Boston, eles só faltam bater em você. Ai, só gratidão por estar aqui, por ter escolhido essa cidade para morar, por ter criado memórias já aqui, sabe? Olhar ao redor, sentir que de alguma forma Boston também me acolheu. Eu sei, sabe, gente, que nem todo dia é fácil, e migrar, principalmente, recomeçar, construir uma nova vida, exige muito mais do que coragem, vai exigir para você paciência, resiliência, mas momentos como esse aqui, eu acho que é o que faz a diferença para as pessoas que vêm para cá, sabe? Não é só trabalhar, não é só sair do trabalho, chegar em casa cansada e tal. Eu tô cansada, com certeza eu tô bem cansada, mas eu decidi vir aqui, relaxar um pouco, tomar um lanche sozinha, gravar para vocês, né? E ver as pessoas, assim, sentir esse clima todo. O que eu quero dizer? Que momentos como esse, assim, me lembram o porquê que eu quis ficar aqui, sabe? O porquê que eu insisto em ficar. Então, todas as vezes que eu venho pra cá, que eu sento, que eu fico aqui bem reflexiva, pensando, passando aquele filme na minha cabeça sobre tudo que aconteceu nesses últimos 4 anos, e eu chego a uma conclusão apenas de que eu estou realmente no lugar, eu estou exatamente no lugar que eu deveria estar. E isso pra mim já é o suficiente. Não preciso mais de nada. Sentir isso já pra mim me responde tudo. Agora eu tô indo em direção ao Memorial dos Irlandeses, que fica logo aqui na frente. É um espaço aberto, cheio de esculturas muito marcantes e tem uma história muito forte, sabe? É um dos primeiros pontos que me chamaram a atenção quando eu cheguei aqui. E hoje eu decidi voltar, registrar e contar um pouco pra vocês essa parte da história. Sabe por que esse memorial ele me tocou muito? Deixa eu contar pra vocês. Lá na Irlanda, entre 1845 e 1850, rolou uma crise muito grande chamada Grande Fome. A batata ela era uma base de alimentação de quase todo mundo lá, e ela foi destruída por um fungo. E sem essa batata, as famílias literalmente ficaram sem o que comer. Teve gente, na história conta, que eles sobreviviam comendo grama, e crianças morriam nos braços das suas mães. E o mais absurdo dessa história toda é que mesmo com todo mundo passando fome, sabe o que o governo britânico fazia? Continuava lá exportando a sua comida da Irlanda para fora. Incrível, né? E aí, com tudo isso, muita gente decidiu fazer o quê? Fugir do país, ou seja, imigrar. E eles embarcavam em navios muito precários. Esses navios, eles ficaram chamados de navios caixão. Por quê? Porque muita gente morria mesmo antes de chegar no seu destino. E Boston foi um desses destinos dos imigrantes. Só que aqui também não foi nada fácil. Eles chegaram aqui com quase nada e ainda enfrentaram muito preconceito. A história conta que tinham placas nas portas dizendo não contratamos irlandeses. Mas mesmo assim, eles foram ficando, foram trabalhando, se ajudando, reconstruindo a vida do jeito que dava para fazer.
Então, para mim, esse memorial ele é muito mais do que só uma homenagem. Ele é um registro de história real, de luta, de dor e também de força. E sendo imigrante, com certeza essa história tocou ainda muito mais fundo. Eles vieram com quase nada, né? Enfrentaram tudo e mesmo assim acreditaram no recomeço. E eu não passo em Boston se não for para visitar o lugar que eu como o hot dog mais gostoso dessa cidade. E esse prédio com essa fachada iluminada cheia de história foi inaugurado em 1932 como um cinema grandioso, desses típicos mesmos da era de ouro de Hollywood. E essa época era um dos primeiros cinemas da cidade que exibia filmes falados e era conhecido pelo seu luxo. Dizem que lá dentro tinha detalhes em folhas de ouro, murais impressionantes e era praticamente um palácio do cinema. Mas, como muitas coisas ao longo da história iam acabando, também viveu seus altos e baixos. E depois de anos de glória, ele acabou fechando as portas nos anos 70 e ficou abandonado por um bom tempo, até que Emerson College decidiu dar uma nova vida a ele. E logo do lado também tem um prédio muito histórico. Eu tive a oportunidade e a chance de conhecer um dos maiores espetáculos no Natal, que foi inclusive o dia do meu aniversário e o meu presente, que foi o espetáculo do Quebra-Nozes. Ai, gente, é a coisa mais linda desse mundo. E o que eu posso dizer para vocês que foi um presente, assim, maravilhoso. Eu fiquei encantada, me emocionei várias vezes. Tem fotos e vídeos que eu vou até deixar para vocês. Não reparem o jeito que eu tô olhando. Não reparem a minha cara, assim, porque realmente eu tava muito emocionada. Foi a primeira vez que eu tive um espetáculo, assim, realmente verdadeiro e cultural, né? Que é tradição esse espetáculo no Natal. E era um momento, assim, que eu tava realmente muito encantada. Era o meu aniversário, final de ano, Natal, toda uma emoção. Então foi bem emocionante. Eu deixo a dica para vocês, se vocês estiverem no Natal aqui, não deixem de ir para esse espetáculo, que é o Quebra-Nozes, no final do ano, tá? E essa rua é toda, assim, muito histórica, é um lado, assim, de Boston que eu acho muito charmoso. Calma, que eu também mostrei o lado das grifes.
eu vou finalizando aqui esse passeio e essa tarde maravilhosa, florida, em um dos lugares mais históricos de Boston. Eu espero que vocês tenham sentido um pouquinho dessa energia e da história que esse lugar carrega. Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.